professor Victor Eloy, é professor de Neurociências e Psicologia, assim como de Fisiopatologia e Imunologia na Universidade de Fortaleza, Unifor. É formado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará e apresenta pós-graduação em Neurociências e Psicobiologia. Tem mestrado e doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular e pós-doutorado em Biotecnologia com ênfase na saúde. Como cientista, atua na investigação científica e experimental de biomoléculas que apresentam atividade biológica e psicobiológica, bem como na pesquisa sobre neuroaprendizagem, ritmos circadianos e mindfulness. Institucionalmente, além de docente e pesquisador, é coordenador do Núcleo de Inovação e Pesquisa, IPE, do Centro de Ciências da Saúde, membro da Comissão de Ética no Uso de Animais, CEOA, e do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos, COÉtica, da Unifor. No contexto empresarial, é fundador e CEO do Instituto IU, Instituição de Educação voltada para o desenvolvimento de human skills para o século XXI. Gostaria de inicialmente chamar o professor Igor aqui para a apresentação. Pessoal, novamente, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado. Me deu uma vara. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, né, Ronald? Cara, esse Ronald é um príncipe mesmo, viu? É um príncipe. Ó, você mora de sandálias havaianas no meu coração, viu, meu amigo? Sem pagar luz, sem pagar água, certo? Deitado numa rede, tá? E, gente, é um prazer muito grande estar contribuindo para esse evento, que foi organizado com muito carinho, muito esmero, muita dedicação, né? Eu venho parabenizando o Ronald e alguns membros da equipe já há algum tempo, porque realmente está brilhante, tá? Tenho certeza que a terceira semana da psicopatologia vai bombar, com certeza, eu não tenho dúvida. Quero dar 2 presentes para vocês, tá, gente? O primeiro é que você tem acesso a esse slide. Quem já fez o seu download, pode ir acompanhando. Quem gostar de acompanhar através do PDF, gosta de riscar um pouquinho, fazer suas considerações, fique totalmente à vontade. Eu gostaria, né, de primeiro trazer uma pequena reflexão através de uma frase, que eu acho que para mim faz muito sentido, que é: toda perturbação do sono reverbera no pensamento, no humor, na memória, nos processos cognitivos, na afetividade. E questão de sono não é só uma questão de adoecimento. Na verdade, eu considero, né, eu vejo o sono como o primeiro sinal e o seu melhor ponto de partida terapêutico. Eu costumo dizer em minhas aulas, quem foi meu aluno, que eu considero o sono REM o nosso primeiro psicoterapeuta, tá? Então, enquanto a gente dorme, não é só um repouso do corpo, é um processo ativo e um processo que beneficia o nosso psiquismo, tá? E a primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês, que faz sentido em relação à temática de hoje, né, que eu vou afunilar um pouco a nossa compreensão e fazer uma relação sono e envelhecimento, né? Dormir mal envelhece? Ou é o envelhecimento que rouba o sono? Né? Se a gente for observar, hoje, o que a ciência mostra é que a relação ela é bidirecional. Então, assim, o que eu vou falar para você, você não precisa já estar num processo de envelhecimento para ficar atento, né, e cuidar do seu sono. Muito pelo contrário. Você vai ver que se você não tomar conta do seu sono, com certeza você vai ter um envelhecimento mais acelerado. Por quê? Porque o envelhecimento, ele provoca, sim, distúrbio de sono, mas também o distúrbio de sono também vai acelerar o processo de envelhecimento, tá? Então, essa questão de que sono é um luxo, né? Sono é algo que você pode negligenciar, não faz muito sentido. E a primeira coisa que eu posso colocar aqui para você, quando esse mau hábito, os maus hábitos que levam a um comprometimento do funcionamento encefálico do sistema sono e vigília, né, eles podem causar algumas alterações. Mas eu acho que eu pulei um slide, e aí foi esse aqui. Eu gostaria só de lembrar para você, tá, que o sono, ele faz parte da vida psíquica, tá bem? Então, o que o Ronald abriu o coração e trouxe para a gente é porque, sim, o sono,
ele é um processo ativo e existe vida psíquica nele. Isso quer dizer que o sono vai interferir também em outros elementos psicobiológicos, como a cognição, como a afetividade. Então, isso quer dizer que você tem uma vida psíquica também enquanto está dormindo. Eu acho que faz sentido hoje você se levantar como psicólogo e abraçar, dizer, muito obrigado aos pais da psicanálise, da psicologia analítica e enveredar para um mundo de compreensão e investigação neurocientífica para entender melhor essa vida psíquica que passa no sono. Porque as pessoas, sim, elas vivem uma vida no sono que mexe com a sua afetividade, que mexe com os seus processos cognitivos. Tá? Então, neste caso, uma coisa que é muito observada, e aí eu vou resgatar um pouquinho do conhecimento que, para quem passou pela disciplina de neurociências, é que esse processo de sono e vigília, apesar da gente pensar que, sabe aquela situação do cearense que você está com um olho dormindo e outro descansando, né? Você está quase num processo, a gente pensa que o sono neurologicamente é um processo gradual, que você vai desligando as coisinhas e de repente, a última luzinha se apaga e você dorme. Na verdade, nós temos um sistema que controla o sistema de atividade de vigília e os estados de sono, que é um processo chamado de flip-flop. E vamos entender mais ou menos isso como interruptores. Eu tenho áreas no meu cérebro que juntas controlam esse processo de vigília e esse fenômeno que é o sono. Tá? Então assim, só para você ter ideia, nós temos vários neurotransmissores como a orexina e algumas áreas do encéfalo que, se estiverem ligados, a pessoa está acordada. E são essas mesmas que são desligadas e faz a pessoa entrar no sono. E a gente pode assim, né, os nomes eles são meio esquisitos para a grande maioria de nós, inclusive das neurociências, eu concordo com você, mas o que você está vendo aqui em vermelho são os núcleos envolvidos no processo de vigília. Imagina, para acender, para deixar tudo bem claro nesse auditório, nós temos várias lâmpadas e vários interruptores, e eles juntos estão deixando tudo claro. Assim como também nós temos os núcleos que vão simplesmente inibir o processo de vigília e apagar todas essas luzes de uma vez. O que eu posso dizer para você que no envelhecimento é que esse processo do flip-flop começa a dar problema por alguns processos de neurodegeneração que eu vou mostrar daqui a pouco. Da mesma forma, existe um flip-flop também, um interruptor on e off, relacionado ao sono REM e o sono não REM. Para quem já fez neurociências, tá? O sono não REM, ele é excelente para trazer uma série de benefícios fisiológicos, tá? E não só fisiológicos, não tem como a gente tirar esse negócio de corpo, mente, cérebro, não tem como a gente desvincular, mas nós temos um sono, que é o sono não REM, que nós criamos realidades paralelas, nós temos consolidação de memória, evocação e reconsolidação de memória, e é aí que eu digo o seguinte, os seus principais traumas são primeiramente trabalhados dentro do sono REM. Olha só que terapeuta fantástico. E quando nós experimentamos, né, esses sistemas de sono não REM e REM, a gente vê que nós temos o quê? Uma recuperação física, uma consolidação de memória, revigoração dos processos psicofisiológicos e também a regulação emocional. Então, falar de sono, né, não estava ensaiado, mas o Ronald ele trouxe um bom substrato para a gente colocar aqui, né, na mesa e entender que quando a gente mexe bem nisso aqui, quando as coisas não funcionam bem, a coisa começa a ficar torta em termos de pensamento, em termos de cognição, em termos de afetividade, em termos de comportamento. Tá? E aí a gente começa a perceber que alguns dos núcleos que eu acabei de mostrar, eles não estão funcionando bem.
Tem, por exemplo, um núcleo que está acendendo e o outro que deveria estar aceso, ele está meio apagadinho. E aí você começa a ter os problemas de fragmentação de sono, que é muito comum no envelhecimento, né? E claro, com base no que eu vou falar posteriormente, mas eu gostaria de trazer para vocês as principais alterações do sono na idade avançada, né? Aqui nós temos redução nas horas dormidas. Quem tem uma pessoa idosa em casa já percebeu, né, que tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Nós temos aí um comprometimento na quantidade de sono, que é algo importante. Um outro elemento é que há uma diminuição do sono profundo e você vai perceber que o sono profundo, que funciona com uma dinâmica de ondas lentas, ondas eletroencefalográficas lentas, esse sono é extremamente importante de tirar o lixo da rua, das avenidas, tá? Você vai entender o que eu estou falando. Menos tempo dormindo na cama e uma redução na atividade das ondas lentas, justamente por conta de eu já ter comentado sobre isso, né? O que as mulheres podem vibrar e dizer assim, poxa, que legal, que maravilha, né? É que esse processo de envelhecimento em função dos distúrbios do sono é mais forte nos homens, né? Existem eventos, ritmos biológicos, e por que não falar em ritmos psicobiológicos chamados de ritmos infradianos, que aí são maiores do que 24 horas. Eu posso dizer aqui, por exemplo, o ciclo menstrual e toda a variação, né, que nós temos de hormônios. Já foi observado que isso protege bastante e faz com que as mulheres tenham mais sono profundo, né, e faz com que os homens tenham menos sono profundo e acabam tendo o acúmulo de mais substâncias tóxicas, que eu vou comentar a partir de agora. Bom, o que é que eu posso fazer assim, passar uma régua hoje nos artigos científicos em neurociências do sono, posso passar uma régua e dizer o seguinte: nós temos muitas variações que apontam para uma determinada população tem um resultado positivo, outra tem um resultado negativo para a mesma variável. O que eu posso dizer é que nós temos muitas pesquisas ainda que precisam ser realmente fortalecidas, mas o que eu posso tirar de todas essas publicações é que nós temos aqui algumas alterações que nós podemos ver basicamente em todos os seres humanos, quando eu digo assim, todos os seres humanos que estão no processo de envelhecimento, ou estão envelhecendo, né? Um deles é o afinamento cortical. Você tem o quê? Uma perda da área cinzenta, da substância cinzenta. Degeneração da substância branca. Então, se você tem no cérebro substância cinzenta e substância branca, eu queria dizer para você que você está perdendo os dois durante o processo de envelhecimento, tá? Alterações em neurotransmissores, e aí você já pode entender que aquele sistema de flip-flop que funciona através de mensageiros de neurotransmissores, eles vão ser realmente afetados, ele vai ser afetado, o sistema, e a disfunção de um outro elemento que é o relógio circadiano. Nós temos em todo o nosso corpo vários relógios biológicos, mas nós temos um central, que é o relógio supraquiasmático, que está lá no hipotálamo, que também sofre determinadas alterações, desregulações. Então, o que é que nós podemos ver de número 1? O meu objetivo hoje agora é apresentar esses 4 elementos, essas 4 alterações que vão mexer na dinâmica do sono e vigília e, consequentemente, vão mexer na sua vida psíquica, tá? Então a gente vai ver muita comorbidade de depressão, de transtorno de ansiedade, né, e de outros transtornos, mas também muitas doenças neurodegenerativas associadas a esses eventos. Um deles é o afinamento cortical. Então, córtex quer dizer casca, essa área mais externa do cérebro, ela é uma área de extremo processamento. Tá? Então, se você entendeu ali que o cérebro ele processa informação, esse processo ele acontece por meio dessa área
que chamo cortical, e eu tenho uma substância branca com fios que vão ligar regiões diferentes para processar essa informação. Só que durante o envelhecimento, nós temos o quê? Primeiro, um comprometimento vascular. Os neurônios, ou melhor, a sua psique só vai ser expressa, só temos funções mentais se eu tiver neurônios funcionando. Tá claro? Agora, esse neurônio ele vai precisar de sangue para poder produzir energia, para funcionar. Se eu tenho problemas vasculares, eu vou comprometer essa entrega de glicose, de oxigênio, e que vai comprometer, consequentemente, o funcionamento normal desses neurônios, e o que vai, consequentemente, ter problemas, né, falhas, questões na questão da afetividade, da cognição e do comportamento. Um outro elemento que eu posso trazer aqui é a deposição de uma proteína que você já deve ter ouvido falar, principalmente em Alzheimer, que é a beta-amiloide. E outro elemento é a inflamação sistêmica, que eu gostaria de dar essa informação para você, é que o funcionamento do cérebro está intimamente associado ao funcionamento do sistema imunológico. Não é à toa que muitos dos eventos, muitas das doenças, como Alzheimer, Parkinson, como também muitos dos transtornos, como depressão, bipolaridade, são cheios de um evento paralelo e que também serve como reforçador, que é a inflamação. Só que eu gostaria de centrar no acúmulo de neurotoxinas. Porque se ainda tem uma ideia errada de que só quem produz beta-amiloide é quem tem Alzheimer. Não. Você olha aí para o seu lado, tem algum ser humano aí? Com certeza, né? Olha só, você vai produzir algumas enzimas que vão produzir diferentes proteínas no seu cérebro, só que, assim, de vez em quando você vai produzir essas beta-amiloides. Isso faz parte da atividade encefálica. Tem pessoas que produzem mais e outras menos. Igor, qual é o problema da beta-amiloide quando é formada? Você está formando isso agora, tá, gente? Você está em vigília? Você está concentrado? Que bom que você está concentrado, mas tem alguns subprodutos, um deles é a beta-amiloide. E aí tem um grande detalhe, a beta-amiloide, ela se acumula como, aqui é um jornalzinho, né, do Diário do Nordeste, mostrando o pessoal jogando lixo na rua lá em Caucaia. Não é só em Caucaia não, gente, é só você passear por Fortaleza. Imagina Fortaleza se não tivesse um sistema de retirada desse lixo. É engraçado como o ser humano ele realiza um processo de autofagia em todos os níveis, né? Eu estou trazendo a nível social para refletir sobre uma coisa que acontece nas nossas células, nos nossos tecidos. E assim como a gente faz também na nossa sociedade, no contexto mais político, mais cultural, o humano é sempre um compêndio de autofagias. É como ele quisesse se autodestruir. E isso acontece, mas isso acontece, gente, porque assim como o lixo da sua casa, você não tem que comer, você não tem que tomar banho, não vai ter o quê? Produtos que não vai ter lixo. Só que aquele lixo pode ficar dentro da sua casa? Claro que não. Existe um processo de limpeza. E aí é onde entra o sistema linfático. O sistema linfático é um sistema associado ao sistema vascular, que vai empurrar e só acontece de forma eficiente durante o sono profundo. Tá acontecendo agora a limpeza do seu encéfalo, aquelas proteínas, aquele lixo beta-amiloide está sendo retirado do seu encéfalo agora? Tá, mas não tanto quanto no processo de sono profundo. Quando o seu sistema, né, o seu córtex pré-frontal começa a diminuir a dinâmica sincronizada de neurônios e você começa a baixar essa atividade eletroencefalográfica e começa a entrar no sono profundo.
Existem eventos que só acontecem no sono profundo. Para uma criança, para você ter ideia, hormônio do crescimento só é liberado durante o sono profundo. Isso significativamente. Tá? Então esse sistema aqui ele serve mais ou menos como o sistema de limpeza. Eu jogo água, forço num líquido chamado de líquido encéfalo-raquidiano para jogar esse lixo para fora, ir para a minha circulação sistêmica e ser filtrado pelos rins e jogar pela urina, ou metabolizado pelo fígado. Tá? Agora, se eu não priorizo ou estou vivenciando distúrbios de sono ou estou no processo de envelhecimento e tenho com certeza ali um problema de sono, consequentemente, vai haver mais acúmulo de lixo. E aí vai ser aquela coisa, né? Parecido aquele banheiro que faz 3, 4 semanas que todo mundo usa e ninguém lavou ainda. Né? Precisa lembrar. Né? Hoje você vai lavar esse banheiro, eu tenho certeza. Né? Hoje você vai limpar esse quarto, eu tenho absoluta certeza. Tá bem? Então nós temos regiões que são bastante afetadas. Isso no processo de envelhecimento. E olha só, gente. Olha só que fantástico. Para não dizer o contrário. Uma das áreas mais afetadas é justamente a área onde você quer acertar durante o processo psicoterápico. Córtex pré-frontal. Em várias áreas do córtex pré-frontal. Tanto o córtex pré-frontal, né, medial, tá? Quanto o córtex pré-frontal, o orbitofrontal lateral, quanto também as redes frontotemporais. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a degeneração da substância branca e você vai entender que essa degeneração ela vai ter uma série de problemas. Isso também relaciona com memória. Mas aqui eu estou falando principalmente na dificuldade que esse idoso, que essa pessoa está passando no processo de envelhecimento, está tendo para entrar agora no sono de ondas lentas. Porque esse processo, ele precisa do córtex pré-frontal. Tá? Então a gente sabe que o córtex pré-frontal no sono, ele inicia as ondas lentas. E a gente sabe também que ele tem uma relação com o lobo temporal, que é onde eu tenho ali o processamento de novas memórias. Consequentemente, você já vai entender, se você lembrar um pouquinho das aulas de neuro, que também eu vou ter interferência na qualidade desse sono REM. O sono REM, Igor, é o momento em que você pega muitas memórias suas e você começa a evocar, criar cenários que são sonhos e criar novas lembranças, ressignificar lembranças. Olha só que papel interessante na vida psíquica que é o sono REM. Tá? Então a gente também tem a degeneração da substância branca. Não tem como o sistema linfático funcionar sem água, né? Não tem como. Então, há uma degeneração também da substância branca, tá? Uma degeneração da substância branca. A gente sabe que essa degeneração ela é manifestada por regiões, né, que podem ser observadas em alguns exames de imagem com ressonância. Tá? A gente sabe que a degeneração da substância branca ela é acompanhada por lesões patológicas, né? Palidez de mielina, ateroesclerose, rarefação de tecido, perda de axônio. Resumo o seguinte, você tem aí o slide, depois você faz uma pesquisa no Google ou se você preferir no ChatGPT, tá certo? Não explora muito o ChatGPT não, tá gente? Consome água pra caramba, tá? Não é sustentável. Tá? Pelo menos até hoje ainda não. Tá? Então é o seguinte, ó, preste atenção. Imagina você agora pegando a Wash Soares para ir lá para o Via Sul, toda esburacada. Substância branca faz exatamente isso. É uma rede de conexão. Só que essa rede de conexão agora está comida, está deteriorada. Tem um buraco lá que você não consegue mais passar. É assim que você começa a ter
problemas neurológicos e isso, consequentemente, vai afetar a vida psíquica. Nós temos, então, aqui alguns tratos. Vamos entender aqui, para quem ainda não está bem familiarizado com as neurociências, os tratos é como se fossem grandes avenidas. Tá? São conexões axonais. Os tratos, no nosso sistema periférico, eles receberiam o nome de nervos. Mas no nosso cérebro ali, eu tenho vários fiozinhos que estão conectando, são avenidas, e essas avenidas, quando elas estão deterioradas, lesionadas, por causa de um processo de envelhecimento potencializado pela má rotina do sono, nós temos aí ainda um feedback positivo em relação ao sono. Parece um looping de adoecimento, não é verdade? Sono de curta duração, má qualidade de sono e uma deterioração que a gente vai começar a ter perda cognitiva, tá? Perda cognitiva. E aí a gente pode ver que essa relação envelhecimento e distúrbio de sono, mais uma vez, ela é bidirecional. O envelhecimento, ele normalmente vai causar essas alterações, mas nós temos aí também o sono também comprometendo, trazendo mais degeneração na substância branca, tá? E a gente também vê que muitos distúrbios, como distúrbios respiratórios, vão causar grandes danos à substância branca, potencializando assim o comprometimento, comprometendo mais ainda o sono. Tá? Por exemplo, distúrbios respiratórios. Tá? Meu grande desafio, até um certo tempo, ao visitar o meu pai, os meus pais, no interior de Quixeramobim. Alguém conhece Quixeramobim, gente? Quem tiver a curiosidade de conhecer Quixeramobim, ainda está em tempo, tá bem, gente? Ainda tem uma chuvinha aqui ou acolá. Agosto, fuja. Tá? Agosto faz o seguinte, você pode visitar lá em novembro e entender exatamente, fazer uma relação Quixeramobim cérebro. Tá? E eu sou um neurônio que está envolvido na rede do sono. Você vai entender exatamente o que eu estou falando. Inflamação. Tá? Muito quente. Enfim, meu pai roncava muito. Consequentemente, de uma gordura abdominal que ele resolveu em partes na academia, no exercício da atividade física, e que melhorou bastante. Inclusive, ele começou a melhorar do esquecimento dele. Ele sempre foi uma pessoa muito esquecida. E aí a gente sabe que distúrbios respiratórios, como a apneia do sono, causam um probleminha que é entregar menos oxigênio para aquele neurônio. O que é que você acha que você vai entregar menos oxigênio para aqueles neurônios? Ele vai trabalhar menos ou mais? Menos. E detalhe, ele vai se estressar mais, nós temos uma maior produção de substâncias que são tóxicas e nós vamos ter aí cada vez mais degeneração. Fora que é muito comum, no processo de envelhecimento, eu ter o desenvolvimento de alguns transtornos, como é o caso da depressão, que tem como comorbidade distúrbio de sono. E aí eu tenho uma intensificação do processo. Tá? Então nós temos aí, primeiro elemento, falei para vocês, o afinamento cortical. É meramente estrutural. Segundo, substância branca também está sendo degenerada. Também é estrutural. Eu estou falando das ruas, das vias onde as informações correm. Como é que a Amazon vai chegar na sua casa? Como é que a Amazon, o cara vai entregar o pacote lá na sua casa, se tem um buraco na via? Ele não vai conseguir atravessar aquilo ali, não. A informação não chega. Só que aquela informação, ela pode estar relacionada a quê? Ao desenvolvimento de comportamento, à sustentação das funções executivas da produção de memória, à manutenção de um humor estável. Então, estou falando de vida psíquica. Tá? Então, quando se fala em desregulação dos neurotransmissores, que já é um outro elemento que está associado a esse estrutural, que é o quê? A comunicação química. Qual o seu nome? É você mesmo. Pablo. Pablo, a gente falou agora, eu utilizei o português,
né? Você captou essa informação, foi processado lá no seu córtex auditivo, né? Existe toda uma construção, várias estruturas estão processando isso, e você falando português, você entendeu o que eu falei e respondeu super bem. Só que um neurônio não se comunica com o outro através de português, WhatsApp. Pensou? O neurônio não se comunica assim, mandando, né, um WhatsApp para a pessoa, um direct. Não funciona. Ele vai se comunicar com o outro através de quê? Neurotransmissores. Tá? Então, os neurotransmissores, muitos deles são afetados. Eu posso citar aqui alguns. Uns sustentam o processo de vigília, que é o estar acordado, consciente, neurologicamente consciente, atento ou em alerta. Já outros, né, eles já funcionam como inibitórios desse processo, já estão mais associados em quê? Em a pessoa entrar no sono não REM. Tá? Então, nesse caso, né, aqui eu já mostrei para vocês que muitos desses sistemas que estão em azul, eles estão induzindo o sono. O que eu não falei é que isso é sustentado por uma rede de neurotransmissores que são inibitórios, por exemplo, o GABA e a galanina. Né? Aí eu digo para você, se eu mando uma galanina para você, você é neurônio, você vai adormecer, vai dar uma fraqueza nas pernas desse neurônio. Há um processo inibitório acontecendo até ele entrar, né, perde-se a vigília e ele entra no sono. E a gente sabe que uma das áreas que produz esse neurotransmissor, que é o núcleo pré-óptico ventrolateral, nossa, que nome, né, professor? Né, que nome? Núcleo pré-óptico ventrolateral, né, é esse bichinho aqui, ó. Esse carinha aqui, ele começa também a perder neurônio. Então essa área começa no processo de envelhecimento, perdeu os seus neurônios e eu produzo aí menos, eu estou liberando menos galanina. Então vou ter mais dificuldade de começar esse processo de indução de sono ou a sustentação do sono. Tá? Um outro neurotransmissor que eu posso comentar, e você tem um slide aí para você depois olhar com mais calma, é a orexina, tá? É um dos, perceba, onde é que está o slide? Tá aqui. Um dos, ó, sistema ativador ascendente. É um dos, aqui essa área de vermelho aqui, ó, um dos neurotransmissores que estão envolvidos na sustentação do processo de vigília, na indução e na manutenção de estar acordado, tá? Quando eu não tenho orexina suficiente, eu começo também a ter problemas em manter a vigília. Então, aqui eu tenho um problema na orexina, eu tenho problemas também na serotonina. Serotonina é interessante porque eu tenho redes de serotonina que sustentam o sono REM, ou melhor, o sono não REM, o sono de ondas lentas. Eu tenho redes que sustentam a vigília, uma rede mais complexa. Mas só com base nisso você vai entender que se eu tenho problemas nesses neurônios, eu vou ter menos serotonina e essa serotonina ela pode começar a variar de forma anômala, diferente do comum, durante essas 24 horas e eu começar a não ter um sono bem adequado, começar a ter um arraste de sono mais para o quê? Mais para cedo, eu durmo mais cedo, né? Eu acordo mais cedo, mas em contrapartida à noite eu tenho vários despertares, fragmentação de sono. Isso acontece também por causa de um declínio, né, com a idade. E por fim, eu posso comentar que um dos neurotransmissores que também que é comprometido é a própria adenosina. E o que é a adenosina? A adenosina, você está exatamente agora produzindo adenosina e ela está se ligando nos neurônios de vigília, do prosencéfalo. E você está começando a se fadigar.
Chega um momento lá na frente que essa fadiga vai ser suficiente para quê? Para derrubar o sistema de vigília juntamente com outros neurotransmissores e você começar a fase de sono, né? Que na maioria de nós é um sono monofásico. A gente dorme mais um período, acorda e passa o dia todo trabalhando sem ser polifásico, que alguns defendem aí, eu não defendo muito, tá? Beleza, então nós temos o quê? Primeiro afinamento, nós temos comprometimento cortical, comprometimento da substância branca, comprometimento na química. E aí nós temos um outro elemento importantíssimo no sono. O sono, ele tem uma dinâmica que obedece às 24 horas que nós há milhares de anos aprendemos a lidar. A gente chama essa dinâmica de dinâmica circadiana. O termo circadiano vem de dia, de ano, de 24 horas. Então a gente tem um sistema muito bem apurado, um certo erro, um certo desvio padrão, mas um sistema muito próximo, né, um relógio, que regula as nossas demais atividades, os demais outros relógios, nessa dinâmica de 24 horas. Esse relógio é chamado de núcleo supraquiasmático. Professor, só nome bom, né? Faz o seguinte, quem é que gosta de gatinho? Gato. Tiver uma ninhada de gato, começa a botar esses nomes aqui, você nunca vai mais esquecer. Cria afeto, memoriza, acabou. Tá? Acabou. Núcleo supraquiasmático é um relógio principal. Mas ele trabalha junto com outros relógios. Sabe um relógiozão importante pra gente? Esse é o relógio mor. É o principal, o bam. Mas o seu intestino é cheio de relógio. A sua musculatura é cheia de relógio. Por isso que é tão importante a atividade física e uma boa alimentação regular para poder também servir como pista para esse carinha se sincronizar. Mas, obviamente, o primordial fator que sincronize esse carinha, esse relógio, é a luz. Mas eu também pego pistas de outros relógios, tá? E o que é que a gente pode perceber? É que esse relógio aqui, que está bem aqui no seu diencéfalo, no seu hipotálamo, ele vai estar sempre lendo e influenciando outros relógios aqui. O grande problema é que o intestino de um idoso, ele não funciona como antes. Nós temos um grande problema de desidratação. E aí tem um detalhe, ele vai ter mais absorção de água ali das fezes, as fezes vão ficar mais endurecidas e ele vai ter mais problema de realizar aquela dinâmica. Ele tem também um grande processo de perda muscular. E aí, aqui esse reloginho está na coxa porque foi descoberto, né? Nós temos muitas descobertas hoje, ou melhor, muitos artigos que sustentam a questão de que músculo da coxa, fortalecimento de músculo da coxa, né, traz uma série de benefícios, tá, para a saúde do corpo e para a saúde do cérebro. Depois você lê um pouquinho mais sobre isso, depois você manda uma mensagem para mim, tá? Agora, esses relógios juntos, eles estão regulando o ciclo de sono, sleep, e vigília, como também esses relógios, eles estão regulando um sistema que vai dar essa dinâmica nas 24 horas. Que dinâmica é essa? Quem aqui acorda mais tarde e dorme mais tarde? Naturalmente. Isso aí, quem vai fazer essa dinâmica é esse relógio biológico, a gente chama isso de ritmo circadiano. Pessoas que são mais propensas a ter esse arraste aí são os chamados vespertinos, enquanto tem outras pessoas, que não é o meu caso, fazer academia 4h30 da manhã, não sou eu nessa história, tá?
são pessoas com a dinâmica natural por conta disso aqui influenciar uma série de genes e uma série de hormônios. Qual é o problema, Igor? Me fala aí o problema. Qual o problema aí? Qual o problema? O problema é que isso aqui começa a não funcionar bem durante o envelhecimento. Sabe, o reloginho que envolve genes clock, PER, isso aqui, gente, é um relógio molecular, tem em cada célula nossa. Pelo próprio processo de senescência, de envelhecimento, a dinâmica desses genes, eles começam a criar pequenos defeitos. Tudo isso por um processo chamado de estresse oxidativo, que é um enferrujamento que nós temos naturalmente. Como também a inflamação sistêmica. Né? A inflamação sistêmica que aumenta mais ainda quando você envelhece. E aí a gente sabe que as alterações, né, dessa desincronização neural, ela vai interferir na expressão gênica, vai causar declínio nos ritmos circadianos e, consequentemente, nós temos aí a influência destes eventos em doenças neurodegenerativas e no desenvolvimento também de transtornos psiquiátricos. Tá? Bom, um outro elemento que corrobora com o que eu acabei de falar. Né? Vocês lembram qual era o nome do relógio principal? É o núcleo o quê? Supraquiasmático. Legal, né? Já está pensando em botar o nome do gatinho, né? Tenho certeza disso. Então é o seguinte, ó. Detalhe, o principal sincronizador desse núcleo é a luz. Sabe o que é que acontece? Aí detalhe, né? É por isso que uma das coisas que você tem que mexer com o seu paciente, com o seu cliente que está passando por um processo de insônia, primeira coisa que você vai fazer é o quê? Vamos lá, rotina de sono não é à noite que você vai estipular isso aí. Você vai começar de dia. Ele tem que ter uma rotina para se expor à luz. Só que nós temos um problema no envelhecimento cristalino do olho começa a ficar amarelado. Aí aquela luz azul que vem do sol começa a ser impedida de entrar nesse sisteminha aqui que envolve células ganglionares, que envolve neurônios que jogam a luz lá para o seu sistema nervoso central. Talvez você não acredite, mas essa luz aqui tem luz azul, a luz de fora lá do sol também. Mas a pessoa que está envelhecendo, o idoso, ele está com o cristalino amarelado e há um processo, né? A luz azul, ela tem uma diminuição do negócio chamado de transmitância, que é quando ela atravessa, ela deveria atravessar e não está atravessando como deveria. Então o relógio começa a perder o quê? A pista mais importante, que seria a pista da luz. E aí ele vai se desincronizando, tá? E aí detalhe, tá, gente? O que quero trazer para vocês, obviamente, a palestra, ela tinha como tema, né? Tem como tema a neurobiologia do sono no envelhecimento, mas numa perspectiva mais ampla, né? Quando a gente pensa em prevenção das psicopatologias, a gente tem que ver essa questão do sono como um evento, né? O cuidado na questão do sono de uma forma mais plural e mais integrativa. É interessante que o indivíduo tenha apoio social, apoios afetivos. Tá? Uma pessoa com depressão, não adianta ela estar tomando fluoxetina ou qualquer outro medicamento se ela não tiver uma dinâmica, né, que normalmente o psicoterapeuta ele trata de criar, né, essa dinâmica com ele. Não adianta ele estar tomando esse medicamento e ainda enfurnado dentro de um quarto sem se socializar. Ele precisa de um ambiente que dê vínculo social, de sentido, de acolhimento. A própria logoterapia dá sentido à vida. Ele precisa de um novo sentido, inclusive para ver com os olhos bons aquele processo, aquele transtorno que ele está vivendo, ou aquela desregulação. Abordagens ambientais, exposição solar, rotinas, redução de estímulos, estratégias psicológicas, a psicoeducação, a higiene do sono, a psicoterapia e também intervenções neurobiológicas. Nós sabemos que existem dinâmicas
de neurotransmissores, que a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é realmente fazer uma associação, né, com um bom psiquiatra. Com um bom psiquiatra. Que entenda também o valor da psicoterapia. Tá? Então, nesse caso, eu defendo uma conversa com profissionais, né? Porque saber que, neste caso, o problema do sono não se resolve apenas com comprar melatonina e tomar melatonina, né? Não se resolve assim. E aí, há uma ideia aqui, né? Um despertar melhor, uma noite de paz, né? Cuidar do sono, reabilitar o cérebro, um despertar renovador, uma vida melhor e, eu posso dizer, uma escolha diária. Todos nós temos que fazer essa pergunta. Como você quer dormir hoje para viver melhor amanhã? Porque, como eu falei para vocês, o envelhecimento e distúrbio de sono são coisas o quê? Bidirecionais. E, meu muito obrigado. Agradeço demais a atenção de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.